Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar uma olhadinha sobre as contrações e as combinações do espanhol, tá? Antes a gente vai relembrar um pouquinho sobre os artigos e vocês vão entender como que a gente utiliza cada um deles, tá? Bom, lembrando um pouquinho dos artigos, a gente tem que ter na consciência de quais são eles, porque a gente vai precisar deles para aprender esse conteúdo novo. Então, eu fiz aqui uma revisão, né, do que a gente precisa saber, e os artículos são primordiais, tá? Então, quando eu estou falando de definidos, que no português é o, a, os, as, no espanhol eu vou usar el, la, los, las, ok? E quando eu falo de indefinidos no português, uma, uns, umas, no espanhol eu preciso lembrar que eles são una, unos, unas, ok? Só uma lembrança para a gente conseguir entender o conteúdo novo. Bom, o que seriam as contracciones, tá? Contração vem da palavra força, contração, tá? Então, o que acontece? São duas palavrinhas que vão contrair, vão fazer força e elas vão se juntar e vai formar uma só, tá? Então, eu vou ter a soma, né, de uma preposição mais um artículo, que foi o que eu revi agora com vocês, e aí vai surgir essa contração que a gente vai aprender. Então, se eu pegar a preposição a mais o artículo el, vai surgir a contração al, a com L. No português é o nosso ao, do português, assim, ó, vou ao mercado, tá? Quando eu somo a preposição de mais o artículo el, eu vou ter a contração del, que no português significa do, venho do mercado. Então, essas duas contrações aí, al e del, são as únicas que existem no espanhol, tá? Essas duas palavrinhas são as únicas que sofrem essa força, essa contração, que é a soma da preposição com artigo, tá? Então, toda vez que eu quiser falar ao ou do, eu preciso falar al com L e del para a gente conseguir ensinar. Depois, eu vou falar sobre as combinações, tá? O que acontece? Todos os outros casos que a gente tem no português, o no, o na, o da, o acraseado, todos os outros do português a gente no espanhol chama de combinações, eles são combinados, eles não ficam juntos, eles ficam separados. Então eu não vou juntar preposição com artigo como a gente fez lá nas contrações, eles vão ficar combinados. Então, se eu quiser falar o acraseado, por exemplo, do português, no espanhol eu vou dizer alá, voy a la fiesta. Se eu quiser dizer o num do português, tá? De fui num evento, eu no espanhol vou dizer fui em um separado evento. Se eu quiser falar o livro dos professores, eu vou dizer el libro de los professores. Vai ficar separado também. Pelo, eu vou separar, vai virar vou botar o pela. Por la mañana estudié. Então, ao invés de pela, eu disse por lá. Tá? Então, os outros casos viram combinações. Só tenho duas contracciones, que é o al e o del. E todos os outros casos que a gente tem aqui do português, a gente vai falar separado no espanhol, ok? Vamos dar uma olhadinha dentro das frases. Então, qual é el coche del nuevo director? Esse del é uma contração. Ficou uma palavrinha só e significa o do português. Qual é o carro do novo diretor? El brilho de la luna. Aqui no português eu digo o brilho da lua. É uma palavrinha só. No espanhol elas estão combinadas. Ayer yo estaba en la fiesta. Aqui no português eu digo ontem eu estava na festa, tá? No espanhol elas estão combinadas. Então é isso, eu preciso entender, lembrar dos artículos, el, la, los, las, unos, unos, unas, e entender que eu tenho duas formas de trabalhar com eles. Eu posso ter as contracciones,
que é quando as palavrinhas se juntam. E eu posso ter as combinações, quando as palavras ficam combinadas, tá? Então tem um quadrinho aí para vocês terem uma ideia de como é que funciona, ok? Gente, qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima aula.